Quando o Flamengo começou a se organizar financeiramente, pagar suas dívidas, diminuir questões... Eu não consigo acreditar que o Flamengo tenha pago suas dívidas por si só. Em relação ao que você me perguntou do Scarpa, aí eu estava falando para o Igor antes. Se nós definimos em conjunto, com o treinador, com o Siga, com os 4 R's no comitê, que as nossas buscas vão ser reduzidas a 3 no máximo, é claro que isso não significa que amanhã ou depois aparece uma grande oportunidade e a gente não vai trazer, óbvio que vai trazer, a gente tenta sempre antecipar até futuras saídas, né? Ou seja, trazer um jogador aí como um seguro para uma futura saída de outro. Então, você me ajudou com a pergunta, porque é muito difícil quando entram concorrentes, né, com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então, eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão porque não tem condição. Então, o nosso trabalho é tentar chegar antes. Saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Fla-Toulouse. Já chega deixando o seu like, a sua inscrição se for a primeira vez aqui no canal, e também no final do vídeo deixa o seu comentário. Eu gosto de ler e interagir com todos vocês e respondo também todos os comentários. Um corte aí maravilhoso, a choradeira no Sul, a choradeira em Minas, já começou. Flamengo tá entrando no negócio pra valer, no negócio do Scarpa, e as galinhas de Minas e os colorados estão chorando, alagando o sul do país e alagando Minas Gerais. Tanto choro. O corte tá muito maneiro, o vídeo tá muito bom. Fica com a gente até o final, você não vai se arrepender. Tamo junto. Alexandre Ernest, Flamengo na parada é concorrência desleal para o Internacional? O problema da concorrência desleal é que o Flamengo tem mais dinheiro, e muito mais dinheiro. O que se fala no Rio de Janeiro é que o Flamengo teria oferecido 500 mil euros a mais do que o próprio Nottingham Forest pede, que são 4 milhões e meio de euros. E aí o Flamengo chegou e disse assim, eu quero entrar... Oi? Esquece então, não tem? Não, exato, porque o Flamengo chegou e disse assim, ó, beleza, eu quero entrar nessa parada aí, só que eu vou te dar 5. Vamos arredondar para cima, né? Quanto é que os outros brasileiros estão te oferecendo? 4,5, 4,400, 4,300, estão chorando por 4. Eu boto 5, vamos encerrar esse negócio. E aí o seguinte, Mas né? eu tenho uma coisa que vai deixar vocês bravos de novo. Diga. Não sei se é por aí que tu vai, tá? Mas olha só, mas assim, dentro do Inter, é claro que, e talvez até dentro de... Se fosse o Grêmio também disputando com o Flamengo, talvez falaria a mesma coisa. Olha, tem uma questão também de projeto, né? O jogador está lá na Inglaterra, não foi bem lá, foi para o futebol grego, não foi bem lá, aí agora volta para o futebol brasileiro, onde ele vai sobrar, e nós concordamos muito sobre isso. Não sei. Ainda que eu ia dizer, né? Ele acha o Scarpa comum, que estava de aniversário naquele brasileiro. Eu ia dizer, ainda temos debatedores aqui que acham que ele estava de aniversário, mas olha só, a questão do projeto, quando entra o Flamengo, daí tu te quebra, né? Porque tu não tem... Como é que tu vai competir com, Libertadores? 2, possibilidades de vencer Libertadores, vencer Campeonato Brasileiro. Vai jogar o Mundial de Clubes. Vai jogar o Mundial de Clubes. Olha o time. Garantidamente já. Já está garantido. Com certeza, já está no Flamengo. Olha o time que o Flamengo está montando, com De La Cruz, tem o Tite, vai ser um absurdo. Então, nesse sentido, até eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais perguntando o que o torcedor do Inter gostaria. Deixa e vai para outro, mantém, por incrível que pareça, mantém. O torcedor, pelo menos que me segue nas redes, diz, não, mantém, só não entra em leilão. E aí é óbvio que tu não vai entrar em leilão contra o Flamengo, que tu não vai conseguir, né? Então, acho que nesse sentido até o torcedor tá ligado que, olha, é um baita jogador, mas que com o Flamengo não dá para competir. E isso vai cada vez aumentar, tá? Claro que vai. Há alguns anos atrás já se falava nisso, mas o mercado está materializando essa enorme diferença que existe. É muito grande. Flamengo, Palmeiras... o Corinthians, que tem uma massa de torcedores, existiu uma época, não está organizado. O dia que o Corinthians se organizar, vai entrar também nesse existiu uma época, aí. Ribeiro, Diogo e Ernest, não muito distante, que um clube brasileiro agia da seguinte maneira: ele esperava os demais, todos, se movimentarem no mercado. E os demais iam especulando nomes, tendo interesse por esses nomes. Esse clube ia lá, cobria a proposta e dava chapéu em todo mundo. São Paulo. Isso.
São Paulo agia dessa forma. Durante um bom período foi o grande clube, o maior clube do país que agia dessa maneira. Por quê? Porque tinha bala na agulha, tinha estrutura e chegava e falava assim, ó, a gente tem Libertadores, a gente sempre chega na Libertadores. Miranda, Rafael Tolói. Nossa senhora, nós temos atrativos, né? E São Paulo seduzia os jogadores. E tinha o Tite da época. Tinha o Tite da época. Que era Muricy. É praticamente o que Palmeiras e Flamengo fazem hoje. Palmeiras até menos. Mas tem uma outra coisa, tá? Eu tenho o tambor, né? O tambor que bate no Flamengo é muito mais pesado do que bate aqui. Mas não tenha dúvida. Então o jogador quer ir para a Sim. seleção brasileira, se ele estiver jogando no Flamengo, a chance dele é maior. Sobre é isso óbvio que o Ribeiro está falando, só um fato, tá? As 5 maiores contratações da história do futebol brasileiro recentes, não sei se é do todo, mas recentes com certeza, são do Flamengo. Gerson, não sei se está em ordem, tá? Mas é o Gerson com certeza é o primeiro. O Arrascaeta. Aí o Cebolinha, Arrascaeta, Pedro e agora o Nico de la Cruz. 5 negócios mais os caras foram caros, lá acima de 70 milhões de reais, Não, todos. os caras foram lá no River e disseram assim, quanto que é a multa do De La Cruz? Tá. Por isso que a concorrência E agora é estão desleal. comprando o Léo Ortiz também, né? Que vai pegar no Inter, né? Por isso que qualquer outro clube brasileiro, nesse caso o Inter, o Grêmio, que sondou o Scar, qualquer outro clube brasileiro se conforma. Mas eu espero... Porque concorrência é desleal. Tá, mas tem um detalhe... Só um pouquinho. Não, mas tem um detalhe. Diogo, aí nós temos que falar do Flamengo não de agora. Nós temos que falar do Flamengo lá de trás, de 2012, lá quando o Flamengo começou a se organizar financeiramente, pagar suas dívidas, diminuir questões... eu não consigo acreditar que o Flamengo tenha pago suas dívidas por si só. Não, claro, aí tem outros bastidores que talvez a gente não saiba, mas que a frase que eu sempre digo, eu já disse aqui nesse programa, todo mundo quer ser o Flamengo de agora, mas ninguém quer ser o Flamengo lá de trás, quando o Flamengo cuidou da questão financeira, falou de uma compliance. Coisa que o Grêmio começou a fazer e desandou a maionese. Exato. E é uma coisa que talvez o presidente Alessandro Barcelos possa vir a fazer, o que tentou argumentar ao longo da sua primeira campanha aqui. Contratação bem encaminhada, De la Cruz já ocupa os sonhos da torcida do Flamengo. Acertado, o meio uruguaio vai ter a multa paga à vista pelo clube junto ao River Plate. O valor é de 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais. De la Cruz tem tudo para ser o grande reforço do Flamengo nessa janela. Tem tudo também para chacoalhar o meio de campo rubro-negro e chacoalhar a cabeça de Tite. Afinal, faz várias funções no meio de campo, onde o treinador pode utilizá-lo. Há várias opções. O mapa de movimentação durante a passagem pelo River mostra um De la Cruz onipresente. Está em todos os lugares do meio. Preenche o espaço com fartura e intensidade, mas uma leve predileção pelo lado direito. Por ali, com Tite, estiveram Luiz Araújo, Bruno Henrique e também Gerson. O Coringa, aliás, ocupou bastante o meio com Tite e foi sempre uma arma pela direita diante de apuros. Com De la Cruz, alguém vai sobrar. Dificilmente vai ser Pulgar, um dos destaques de 2023 e xodó da torcida. E impossível pensar no compatriota Arrascaeta, craque do elenco. O problema é de Tite, mas De la Cruz chega em breve e para jogar. E eu concordo com o Pedro Henrique Torres, chega para jogar. E concordo com o Pedro Henrique Torres, o leque de utilização ele é amplo e levanta boas questões sobre o que será ou qual será a cara desse Flamengo de 24, se de fato De la Cruz for anunciado, como será, e o seu encaixe na equipe. A gente fez um esboço aqui tentando entender aonde que o uruguaio pode ser encaixado, levando em consideração que esse time do Flamengo também não vai sofrer grandes transformações daqui até o início da próxima temporada. Peguei como base o desenho do Flamengo com e sem bola e vou explicar as diferenças com e sem bola para tentar imaginar aonde Nicolás de la Cruz, o irmão do Carlos Sanches, que foi vice-campeão da América pelo Santos Futebol Clube, pode encaixar no ótimo time do Flamengo, comandado pelo ótimo técnico Tite.
Assim se posiciona o Flamengo com bola, né? Na hora de atacar, o Gerson subindo um pouco mais, o Pulgar. Linha defensiva, não vamos nem passar porque não é disso que estamos falando. É do meio pra frente. E como a gente viu na própria matéria do Pedro, no mapa de calor do Nico de la Cruz pela equipe do River Plate, ele pode e ele gosta de passear pelas faixas do campo, mas mais quente o seu mapa de movimentação por essa faixa, pela meia direita, onde o Flamengo já teve o Everton Ribeiro, que não sabemos se fica, e também já baixou o seu rendimento, onde tivemos recentemente Bruno Henrique jogando meio torto, o próprio Luiz Araújo crescendo também. Penso que nesse espaço é o melhor para o De la Cruz passear. E ele tem a Arrascaeta perto dele, do outro lado, Everton, Cebolinha, ou pode ser, claro, perfeitamente, o Bruno Henrique. Vai quem estiver melhor, né? O Everton, Cebolinha termina bem a temporada com o Tite. Assim imagina o De la Cruz de largada na equipe do Flamengo. Esse é o comportamento com bola. Sem bola, o Flamengo se posiciona num 4-4-2, né? Sem bola, o Everton, Cebolinha baixa com Ayrton Lucas. Sem bola, o De la Cruz vai ter que ajudar o Varela ou o lateral direito que o Flamengo tiver, com Gerson e Pulgar alinhados, para que a Arrascaeta tenha menos obrigações defensivas e se comporte mais à frente na linha de marcação mais alta com o Pedro. Então essa é a diferença do comportamento com e sem bola, imaginando o De la Cruz como meia pela direita. Outras utilizações para o De la Cruz na equipe do Flamengo. Vamos voltar para o comportamento com bola e tentar imaginar. Se o Arrascaeta não tiver à disposição, a gente pode ter, sim, o De la Cruz jogando nessa função um pouco mais centralizado. Eu prefiro ele vindo mais do lado, como um meio-campista agressivo. Mas ele pode fazer essa função. E aqui pode ser o Luiz Araújo, o próprio Bruno Henrique ou algum outro jogador. Ele pode, inclusive, fazer a função do Gerson. Se o Gerson não estiver disponível para o jogo, ele pode fazer essa função. O Arrascaeta volta porque ele é titularíssimo do Flamengo. E aqui o Luiz Araújo ou algum outro meia, o Pulgar segura um pouco mais e o De la Cruz pode subir para dialogar com o Everton, Cebolinha e também com o Arrascaeta. Então ele faz, e ele já fez no River Plate, as funções de meio-campista pela direita central, meio-campista pela esquerda central, pela direita central, um pouco mais aberto e ofensivo por um lado, pelo outro, por dentro. Pode jogar em várias funções. A que mais me agrada e a que eu imagino que de fato ele vai ocupar nesse primeiro momento, quando anunciado pelo Flamengo, é a de meia mais pela direita, no espaço em que o Everton Ribeiro ocupou nos seus áureos momentos do Flamengo. E essa é só uma das movimentações quentes do Flamengo para a temporada, porque tem mais gente que pode pintar na Gávea para 2024, né, Mota? Ah, tem sim, Zupac, olha só, mas tem disputa aí. Estamos falando do Scarpa. O Scarpa, ele é pretendido pelo Flamengo e pelo Galo. O retorno do jogador ao futebol brasileiro está próximo de acontecer, segundo a apuração na ESPN.com.br. Ficou balançado com as propostas do Flamengo e do Galo. A possibilidade de disputar títulos importantes em 24 pode pesar na escolha. Scarpa pertence ao Nottingham Forest, na Inglaterra, mas está emprestado ao Olympiacos da Grécia, onde soma 11 partidas e nenhum gol ou assistência. O vínculo do meio-atacante com o Nottingham termina em junho de 26. E em entrevista nesta segunda-feira, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, falou sobre o interesse em Gustavo Scarpa. Em relação ao que você me perguntou do Scarpa, aí eu estava falando para o Igor antes. Se nós definimos em conjunto, com o treinador, com o Siga, com os 4 R's no comitê, que as nossas buscas vão ser reduzidas a 3 no máximo, é claro que isso não significa que amanhã ou depois aparece uma grande oportunidade e a gente não vai trazer, óbvio que vai trazer, a gente tenta sempre antecipar até futuras saídas, né? Ou seja, trazer um jogador aí como um seguro para uma futura saída de outro. Então, você me ajudou com a pergunta, porque é muito difícil quando entram concorrentes, né, com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então, eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão, porque não tem condição. Então, o nosso trabalho é tentar chegar antes. Vamos lá, vamos conversar sobre este tema. Gustavo Scarpa, ouvimos o Rodrigo Caetano. Galo, Flamengo, e aí? Combina mais onde?
Teria mais espaço onde? Como é que você vê essa situação? O que eu acho mais interessante nisso tudo é algo que é primordial para as conversas continuarem, né? Ao que parece, o Scarpa está mesmo considerando voltar ao futebol brasileiro. Se ele não estivesse considerando, e ele é o tipo de jogador que, ok, obrigado pelo interesse, agradeço, me sinto lisonjeado, mas eu estou aqui numa etapa da minha vida, da minha carreira, na qual eu pretendo privilegiar outras coisas. Ele é capaz disso. Foi esse tipo de postura que o levou para a Europa, né? Porque senão não tem muita justificativa do ponto de vista competitivo apenas alguém sair do Palmeiras numa posição em que ele era titular do time, se não era titular absoluto, ele era, né, fazia parte do grupo. Ele saiu como craque do campeonato. Craque do campeonato. E para o Nottingham Forest, né? E, por favor, não vejam aqui nenhum tipo de desrespeito ou crítica ao Nottingham Forest, que é 2 vezes campeão europeu, tem uma história magnífica, um clube extremamente respeitável, não importa. Estou dizendo que o Nottingham Forest, no ambiente da Premier League, do futebol na Inglaterra, e o Palmeiras, no ambiente do futebol brasileiro / sul-americano, são grandezas diferentes hoje, né? Enquanto o Gustavo Scarpa atua como um jogador de futebol profissional. Então ele tem outras ideias, ele tem outros interesses. Mas no momento em que aparentemente ele considera, porque talvez não esteja se sentindo tão bem, talvez esteja percebendo que essa aventura já deu e as coisas estão acontecendo na frente dele, olha os clubes que o estão procurando, ele teria a oportunidade de voltar para o primeiro escalão do futebol brasileiro, que é o lugar onde ele merece estar, né? Então eu vejo que ele seria... Nos dois times, uma adição tremenda de técnica, de visão de jogo, né? Do ponto de vista ofensivo, até defensivo, uma vez que ele aprendeu a ser um jogador eficiente sem a bola com o técnico Abel Ferreira. Mas não saberia dizer, Felipe, aonde seria melhor, né? Que contexto de clube, de elenco seria melhor. Eu continuo com a impressão que o Flamengo, pelo poder de investimento que tem, pelos jogadores que estão lá, aqueles que vão chegar, é o clube que oferece mais para qualquer jogador, para qualquer técnico, para qualquer médico, para qualquer fisioterapeuta. É uma situação diferente em relação aos outros aqui no Brasil. Mas isso não leva o Flamengo a ser o time que ganha tudo todos os anos. O ano de 2023 que está terminando comprova isso. E é muito possível ser feliz em outro lugar. Aí eu acho que o Scarpa vai... Se ele estiver mesmo considerando voltar ao Brasil e estiver ouvindo com atenção os 2 clubes, junto com seus representantes, a sua família, ele vai estar numa ótima posição para tomar a melhor decisão. Então, Zupac, mas eu acho que nesse ponto que disse o Kifuri, reside a esperança de qualquer um que disputa com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é o melhor em vários aspectos, pelo poder de grana, a possibilidade de ganhar, mas também é um lugar que eu acho que quase qualquer jogador, quando recebe uma proposta, fala: jogar lá talvez não seja fácil. Jogar assim, ser titular e ter minutagem. Não que o elenco do Galo não é ruim, mas o Scarpa chega olhando e olha de igual para igual. Tudo bem que ele também no Flamengo olha de igual para igual, mas ele olha e fala: aqui a fila é grande, hein? Aqui uma semana minha ruim, eu acho que isso pode pesar para qualquer jogador. Talvez, depende muito dos motivos que vão levar o Gustavo Scarpa a voltar ao Brasil, se essa é a sua vontade. Porque a gente está falando de um jogador especificamente que esse aspecto ele é crucial, né? Vamos lembrar, o André falou sobre a troca do campeão brasileiro, onde ele era o craque do campeonato, para, na época, jogar no lanterna da Premier League. Mesmo entendendo que é a Premier League, mas em ambição, o que fez o Scarpa recusar a renovação do Palmeiras, porque ele não foi vendido. Acabou o contrato, ele foi embora. E migrar para a Premier League, porque ele tinha um projeto de viver na Europa, não só jogar na Europa, viver na Europa com a sua esposa. E ele foi e não conseguiu jogar no Nottingham Forest. Até começou bem, mas depois caiu. É verdade que ele teve o problema pessoal dele, o golpe que ele tomou, a história do William Bigode e tudo mais. Isso tirou ele totalmente do prumo, que deixou ele fora de treino, de jogos, isso impactou diretamente. Sim, ele voltou pro Brasil, voltou, bagunçou, teve lesão e tal. Mas ele não conseguiu jogar do Forest, foi pro Olympiacos, que é do mesmo proprietário, e não consegue jogar também. E eu até falei isso, tô repetindo o comentário, porque eu comentei um jogo do Olympiacos e falei isso. Tirando o lado da experiência de vida, né, a experiência esportiva do Scarpa na Europa, ela é ruim, ela não aconteceu. Sim. Por vários motivos. Alguns de responsabilidade dele também, imagino, mas não aconteceu. O que eu tinha ouvido à época, e é o que perdurava até pouco tempo, é que
ele ainda queria morar na Europa. Ele não estava disposto a abrir mão desse plano para voltar ao Brasil. E isso já tinha o Atlético procurando, o Inter procurando, o Berton trouxe aqui já há um mês, 3 semanas, que o Inter estava de olho no Scarpa. Quando surge o interesse do Flamengo no Scarpa, vem também o interesse de que o Scarpa pode repensar e voltar ao Brasil. Isso me chama a atenção, que foi no instante que o Flamengo entrou na parada. Porque, assim, no Flamengo eu não tenho convicção de que ele vai jogar. Primeiro porque ele não vem num bom momento de carreira. Segundo que a gente acabou de mostrar aonde ele vai jogar. No lugar do Cebolinha, que acabou o ano voando? No lugar do Arrascaeta? No lugar do De La Cruz? Aonde ele vai jogar? No Galo ele chega e joga. Chega e joga. Filipão, ele foi campeão brasileiro com o Filipão. Ele pode ter um encaixe como um meia aberto pelo lado, muito interessante para trabalhar com o Hulk e com o Paulinho. Mas o que me chamou a atenção é que foi o Flamengo entrar na parada e a gente ficar sabendo que ele talvez repense a decisão de não voltar para o Brasil agora. É um jogador muito interessante, mas que não vive um bom momento de carreira. No campo da conjectura apenas, não seria surpresa o Palmeiras entrar na história, né? Mas a informação, o Palmeiras não vai entrar na história. Então, aí sim seria uma surpresa. Porque não dá muito... agora, né, na verdade. Não dá muito para entender. Isso é uma questão curiosa, porque existe toda a relação clube-jogador, mesmo treinador, praticamente os mesmos companheiros, as coisas vão mudando, mas a filosofia permanece. O Abel já confirmou que vai cumprir o seu contrato. Uma situação de conforto em relação à cidade onde mora, etc. e tal, tudo que ele conhece. E se o Palmeiras não tiver interesse, acabou a conversa, não tem por que a gente falar sobre esse assunto. Mas por que o Palmeiras não teria interesse, né? Essa, para mim, é a questão.